Nós estamos aqui com o jornalista Carlos Mendes, que vivenciou toda aquela época da Operação Prato, inclusive é escritor desse livro aqui, ó, Luzes do Medo, que traz toda a história da Operação Prato, do fenômeno chupa-chupa. E hoje a gente está com ele aqui, ele vai trazer algumas informações, memórias que aconteceram naquela época. Carlos Mendes, é um prazer estar pessoalmente com você aqui. Prazer é meu. Conta pra gente aí, não me esconda nada a respeito daquela época, quando você vivenciou o auge, né, da Operação Prato, daquelas pesquisas, luzes para tudo que era lado aqui. Na verdade, Edson, eu cheguei antes da Operação Prato, eu cheguei 4 meses antes. Cheguei praticamente no final de maio de 1977 e a Operação Prato começou a trabalhar aqui em setembro de 77. Então, por quê? Porque antes já havia as denúncias de que as luzes estavam chegando ao Pará. Elas tinham... Tudo começou no Maranhão, como você sabe, né? Tudo começou no Maranhão, na área da Baixada Maranhense, até em São Luís houve ocorrências, mas na Baixada Maranhense e na região mais próxima do Pará, na chamada fronteira, que é conhecida como fronteira do Bico de Papagaio, que o pessoal chama aqui, porque no mapa você vê, parece um bico de papagaio, é Pará, Maranhão e Tocantins. E aí o fenômeno veio subindo. Veio migrando para cá. Então, quando o fenômeno começou a migrar para cá, ele entrou por Viseu, que é um município à margem do rio Gurupi, que divide o Pará do Maranhão. Então, ele veio do Gurupi, veio pelo Gurupi, o fenômeno entrou por ali, por Viseu, e veio para aquela região, Bragança, Cachoeira do Pirirá, aqueles municípios próximos ali, vizinhos, já entrando, ali já é o começo da região nordeste do Pará, até Belém. Então, tudo é nordeste do Pará até Belém. Mas ali é uma fronteira que, de Belém para lá, são 300 quilômetros. Então, assim, o fenômeno começou antes, então, setembro foi quando teve a Operação interveniência da aeronáutica. Os militares já tinham recebido informes. Você pode ver que tem informes da Marinha, que são anteriores, e é bom sempre, eu digo sempre, que uma pesquisa importante, uma pesquisa de profundidade, ela tem que começar também, ela tem que envolver a Marinha, não apenas o Exército, porque eles foram os primeiros a receber informes. Depois é que foi o Exército. Você vê que nos relatórios da Operação Prato, o que foi divulgado, porque grande parte está ainda sob sigilo, não se sabe quando vai ser liberado, né? Eles da Marinha receberam da população de Maracanã, o município da região Nordeste, a Câmara Municipal, para você ver, o pânico já estava instalado nessa região mais próxima, antes de chegar para Colares. Então, interessante você contextualizar geograficamente o fato que ele veio de Viseu, aí eu fui final de maio para Viseu, e lá eu começo contando, a história começa por Viseu. Então, é um livro-reportagem seguindo uma cronologia, né? E lá eu entrevistei o padre, que no interior, naquela época, no interior do Pará só tinham 3 autoridades: o prefeito, o delegado de polícia e o padre. Naquela época, as religiões evangélicas ainda eram bem minoritárias, né? Hoje a coisa já está bem equilibrada, até com uma prevalência dos evangélicos sobre os católicos no Brasil inteiro, né? Em algumas regiões. Então, foi o padre, né? E o padre provocou um pânico naqueles fiéis, inclusive duas pessoas que eu cito aí, que foram entrevistadas por mim, fez uma delas ajoelhar lá no milho, né? E rezar 250 Pai Nosso e Ave Maria, e para expurgar o demônio, porque aquilo que estava aparecendo não tinha nada a ver com ET, não tinha nada a ver com disco voador, aquilo ali era o demônio. Demoníaco. Era o demoníaco. Então, aquelas pessoas haviam praticado alguma coisa, um pecado muito grave, e que as pessoas não sabiam o que era, né? Pecado muito grave, e elas precisavam expurgar aquilo por meio da penitência, né? E do castigo divino, entre aspas, né? Imposto, e o padre fazia isso.
E quando eu entrei na igreja, o padre quase me exorciza também. Né? Você é o repórter? Olha, não dei trela para esse rapaz também é enviado do capeta, e não sei o que. Eu digo, peraí, padre, não é assim também. Eu acredito em Deus. Se você acreditasse em Deus, você não estaria dentro da minha igreja. Aí eu peguei e disse, eu não vou entrar em polêmica com o senhor, estou aqui para ouvir o senhor. Inclusive, ele era primo do pároco da igreja de Nazaré. O pároco que conduziu o Círio de Nazaré, né? Que era o padre, era o padre Brambila. Ele era primo desse padre, né? Esse padre, durante décadas, conduziu o Círio de Nazaré, depois ele faleceu. Então, a ideia dele era que se tratava de um fenômeno demoníaco. Era o demônio. Era o demônio que só poderia ser expurgado por meio da penitência. E o padre chegou a ver também o fenômeno? Não. Só escutou dos fiéis. Não. Ele dizia para os fiéis o seguinte, vocês não viram nada, tá? Ah, mas eu vi. Não existe isso, você não viu. O demônio é assim, ele se torna invisível quando ele quer. Então ele te atenta, ele faz você fazer o que ele quer e depois ele vai embora. Né? E deixa você aí nessa situação, com um pecado nas costas. E só que nós podemos tirar esse pecado de você por meio das orações. A pessoa se botar alguém para rezar 250 Padre Nosso e 250 Ave Maria, terminava, continua, não pode parar. E ele ficava contando. Depois que a pessoa levantava e tal. Aí teve eu estive por lá, comecei por lá esse trabalho. Começou em Viseu, então. Comecei em Viseu, aí depois vi descendo também. À medida que o pessoal disse, olha, está aparecendo também em Cachoeira do Piriá. Cachoeira do Piriá. Aí lá, novos relatos. Aí depois Bragança. Bragança, eu também lá em Bragança. Aí depois veio Tracuateua, Augusto Correia, onde é o famoso caso morava a mulher da Ilha do Meio, a loura da Ilha do Meio, que depois a gente pode abordar sobre isso, essa questão. Muita gente pergunta até hoje na internet, né? E veio chegando aí o total de municípios da região nordeste do Pará, que eu percorri como jornalista, ouvindo relatos e publicando esses relatos no jornal O Estado do Pará, na época, alcançou de 18 a 20 municípios. Eu não sei assim quantificar bem, mas ficou mais ou menos isso, porque depois eu estive em Abaetetuba, que é uma região mais aqui, atravessando o Rio Guamá, mas fica na região nordeste, e também houve alguns relatos, e Belém, que já no final de novembro, dezembro de 77, a cidade passou por um processo de histeria coletiva. Né? Essa histeria, de fato, aconteceu, mas não lá nos locais onde originariamente começou tudo, dos avistamentos, dos ataques, e a Operação Prato, ela se desenrolou de uma forma muito limitada, porque ela não pôde, ela não tinha, Edson, ela não tinha condições financeiras, econômicas, porque o orçamento era muito reduzido, e o brigadeiro Protásio, que era o chefe do 1º Comar aqui em Belém, ele mesmo me disse, nós não temos verba para isso. O Estado-Maior das Forças Armadas garantiu que daria isso. Quando fala-se Estado-Maior das Forças Armadas, naquela época era Marinha, Exército e Aeronáutica. Era que já estavam combinado, né? Era tudo combinado. As 3 armas. Aí veio o pessoal de lá, junto com o Irangê Holanda, que era daqui, que já estava atuando aqui, mas tinha uma vivência de Amazônia muito grande. Porque teve gente que falou que o Brigadeiro Camarão Teles participou. O Brigadeiro Camarão Teles nunca participou disso, eu digo na minha... Era o Protásio. No livro. Era o Protásio e tinha a hierarquia. O Brigadeiro, o chefe da DOS, da Inteligência da Aeronáutica, que era o Coronel Camilo Ferraz de Barro, que faleceu em 2021, né, em janeiro de... Lá não me lembro o nome agora, lá em Minas Gerais onde ele morava, numa fazendola lá em Minas Gerais. Então, a hierarquia era essa. Então, o Holanda, na segunda fase, passou a comandar, porque houve a Operação Prata, a primeira fase, que durou pouco mais de 20 dias, que o sargento Flávio fez aquele relatório, né, dizendo que realmente não sabia definir o que era. Tá? E que ele fala que eram objetos inteligentemente dirigidos. Né? Aquelas luzes eram inteligentemente dirigidas. Pelos movimentos, né? Por tudo que ela o que dava uma conotação de que não era uma coisa a ser investigada. Poderia ser. E aí eu também
me aprofundei nisso. Algum objeto inteligentemente dirigido por humanos, em experiências, nós vivíamos, estávamos no fim da guerra, nós estávamos na Guerra Fria. Essa é a verdade, não tínhamos saído da Guerra Fria. Né? A União Soviética e os Estados Unidos, aquele negócio de um amedrontar o outro, eu tenho a bomba atômica, eu tenho míssil, eu tenho não sei o quê, eu tenho aviões de guerra, eu tenho aviões modernos. E eles estavam secretamente fabricando veículos de alta velocidade, mas não com aquilo que o Holanda viu com a equipe dele lá. Há um trecho de um dos relatórios, do que foi divulgado, de objetos com velocidade de 30 mil quilômetros por hora. Nenhuma nave hoje, nem mesmo as mais modernas, aquele chamado avião invisível que foi usado na Guerra do Golfo, que parece um disco voador, né? Aquele todo preto, né? O F, parece que 116, uma coisa assim, eu não sei 117. qual é. É uma coisa, 117. Aquele é o avião mais veloz que tem. E, na verdade, o avião hoje em dia mais veloz, que se fala em experiências americanas, que prontos para a guerra, são aviões que podem chegar até 15 mil quilômetros agora em 2023. Mas naquela época, em 1977, um objeto que você sabe que os militares da aeronáutica, eles sabem calcular a velocidade de um voo, porque eles são peritos. São peritos. Né? E eles estavam lá e viram, olha, isso aqui é 30 mil quilômetros por hora. Não tem uma nave humana que sobreviva, que consiga ultrapassar a barreira do som nesse nível, né? Nível, mais de 13 ou 14 vezes a barreira do som. Então, não tem. Então, isso tudo foi se agregando ao conjunto de informações que eu estava apurando, né? Mas, para mim, o mais importante, Edson, foram os relatos humanos. O olho no olho e a credibilidade e a forma com que essas pessoas passavam a informação. Porque eu sentia medo deles, pavor em algumas pessoas e sinceridade. A pessoa segurava em mim e dizia, você acredita? Você acha que eu estou mentindo? Sabe, aquela pessoa assim com uma convicção do relato. E eu dizendo, como é que o jornalista não tem o direito de duvidar das pessoas? Sim. Como eu digo no livro, eu dei total credibilidade àquelas pessoas. Sim, porque elas estavam ali traumatizadas, né? Assustadas, né, com esse fenômeno. Eu fiz, Edson, uma triagem de muitos relatos que eu deixei de fora, porque eu vi que não tinham consistências. Era gente que queria aparecer. Entendi. Gente, olha, eu também fui. Você viu como foi? Aí eu vi que o relato delas não batia com o relato das testemunhas que sido atacadas pelas luzes e que foram vítimas daqueles ataques em que ficaram as marcas das mulheres nos seios, né? E os homens nos homens no pescoço e alguns no braço. O Newton Cardoso, você deve ter entrevistado ele lá. O Newton Cardoso recebeu aqui no pescoço, né? E até hoje ele é atormentado por essas visões. Ele deve ter falado para você, não falou? Falou. E, inclusive, a Aurora Fernandes, né, que era de Belém, ela também teve aquelas marcas. Eu tive a oportunidade de entrevistar ela e hoje de manhã. Foi? E eu perguntei, né, se ela tinha assim algum tipo de visão. Ela falou que via às vezes uns baixinhos do lado da cama e ela não conseguia se mexer. Isso bem depois dos primeiros do primeiro contato que ela teve. Essas memórias elas ficam latentes, né? Fica. Ou pela vida toda ou por durante algum tempo, em alguns casos. Né? Ou de repente há um acompanhamento ali, a gente não sabe, por conta desses tripulantes dos OVNIs. Né? A Aurora eu entrevistei ela e a mãe dela, que faleceu agora no mês passado, se não me engano, a mãe dela. Faleceu. Entrevistei as duas, eu tenho um vídeo de quase 30 minutos com ela, nunca divulguei esse vídeo. E tem a irmã que viu também. Tem uma outra irmã. A irmã que viu que ela entrou para a cozinha, quando voltou ainda viu a nave indo embora. Né? Ainda teve aquelas outras duas amigas que moravam no mesmo bairro, o bairro dos Jurunas. Não era na Rua Tabatinga, número... Eu nunca esqueci esse número. Uma era Carmen, número né? 70. Carmen. Era Rua Tabatinga, número 70, bairro dos Jurunas. E a outra era Carmen e tinha uma outra. As duas não se conheciam e passaram a ter amizade depois porque elas se identificaram com um fenômeno comum que atacou as todas. E eram todas adolescentes, né? Eram todas adolescentes. Uma tinha 16 e as duas, né, a Aurora e a outra, tinha 18. Agora o mais hilário, que eu considero hilário hoje em dia, retrocedendo no tempo e analisando aquele relatório,
do psiquiatra, do médico psiquiatra, é o doutor Orlando Zogby. Sim. Tá? O doutor Orlando Zogby faleceu há um ano e meio atrás. Eu, inclusive, eu deixei passar muito tempo. O filho dele, sou amigo do filho dele, Salomão Cauage, eles são donos de um grande hospital aqui em Belém, Hospital Saúde da Mulher. Fica aqui nessa outra rua, na Humaitá. Essa aqui é a Vileta, a outra é Humaitá. Eu deixei passar muito tempo, eu digo, eu vou entrevistar o Dr. Zogby, porque eu azucrinei muito a vida dele como jornalista na época. Porque quando ele divulgou aquele laudo, ele convocou uma entrevista coletiva, eu estava lá como jornalista. Aí eu comecei a fazer perguntas, eu disse, mas doutor, o senhor esteve lá em Colares? Não, não estive. O senhor esteve em Bragança? Não, não estive. O senhor esteve em Viseu, na fronteira do Maranhão, quando começaram os ataques? O senhor foi assistir, entrevistar aquelas pessoas? O senhor esteve em Santo Antônio de Umbituba, que para mim, eu digo sempre no meu livro, foram onde ocorreram os fenômenos mais aterradores. E Santo Antônio de Umbituba fica apenas 10 quilômetros de Colares, naquela mesma estrada, antes de você pegar Santa Rosa e atravessar na balsa, para chegar em Colares. Aquela balsa que é de um lado assim, uns 150, 200 metros no máximo, você atravessa o rio, aquele rio ali, que é o chamado Furo da Laura ali, o pessoal chama de Furo da Laura. E aí, o senhor entrevistou essas pessoas? Não, porque para mim, o diagnóstico da Aurora, da Carme e da outra já bastam para fazer um relato único de todas as outras, de todos os outros ataques. Aí eu disse, são esses padrões psicanalíticos, doutor, que merecem ser debatidos, sim, não sou eu, é o meu, merecem ser contestados, doutor. Eu não acredito muito nisso, sem um questionamento. Aí ele achou que era assim, você é um ignorante, não conhece ciência médica, psiquiátrica, você é um jornalista, recolha-se ao seu lugar. Tentou me desqualificar e me humilhar. E eu continuei insistindo na entrevista coletiva e depois ele passou a dar entrevista para outras pessoas, não queria dar mais para mim. Depois, passaram-se anos. Um dia eu estou... a vida é assim, sempre te coloca no caminho daquela pessoa que te reprimiu. Aí eu fui para lá, no hospital, atender um parente lá no hospital da família dele, e ele me viu por lá. Ele me identificou eu tenho a perna mais curta do corpo. Disse, você não é aquele... Eu tinha na época o cabelo grande. Ele disse, você é aquele jornalista, né? Olha, me desculpe, está tudo bem, vamos... Não, doutor, esqueça, eu não guardo rancor de ninguém, fique tranquilo, fique em paz. E aí ele disse, olha, eu estou à sua disposição. Um dia que o senhor quiser conversar sobre aquilo, eu estou à sua disposição. E eu disse, olha, vamos marcar e tal. Nesse vamos marcar, os anos foram passando também, para te ver como são as coisas. Na véspera dele morrer, aquilo estava me atormentando. Sabe? Entrevista do Dr. Orlando Zogby, ele já está velhinho e tal, ele estava com 90 e poucos anos. Aí eu já ia marcar, tinha falado com o Salomão, ele disse, vai que o papai ainda está lúcido, mas o papai está doente. Aí uns 2 meses depois, ele mesmo me ligou, olha, demoraste muito, o papai faleceu. Aí eu disse, poxa, que pena. E aí, outros psiquiatras daqui, inclusive o diretor do hospício de Belém, que era o doutor Durvalino Braga, né? O doutor Durvalino pegou você sabe que tem aquele personagem icônico também, né? Que é aquele que atirou no disco voador. Ele disse que atirou no disco voador lá de Santo Antônio do Tauá, né? Então, esse personagem, ele chegou a ser internado no hospício. Chegou a ser internado porque o Holanda pegou ele e mais... foi uma equipe num jipe da aeronáutica, na casa dele, em Santo Antônio do Tauá. Eles disseram, olha, você precisa prestar um depoimento na polícia. E ele, acreditando que era, sabe, que ia fazer mais um relato daquele que ele já tinha feito para mim, ele disse, eu vou, não tem problema, não. Eu vou contar o que eu vi. O que eu vi. Manuel Coronha, o apelido dele, Manuel Coronha, o famoso Manuel Coronha. Aí, sabe o que fizeram? Trouxeram o Manuel Coronha direto para o hospício. E o relato dele foi um relato assim, sabe?
assim, de frente, olho no olho, perguntando, e ele respondia nessa de baixar a cabeça. Porque o sujeito, quando baixa a cabeça, que tu faz uma... ele está buscando o raciocínio, o que é que ele vai dizer. Mas aquele que te olha no olho, você não dá tempo do cara. É como um interrogatório policial de delegado, né? O delegado, a gente não pode dizer, olha na minha cara. O delegado diz, não muda o olhar, olha na minha cara. Ameaça. Ameaça. E o sujeito é obrigado. E aí ele vê que o cara não consegue, quando está mentindo, não consegue, tem hora que o cara baixa, aí ele já diz, esse aí é culpado. Né? Mas a gente não tem a mesma estratégia de, digamos assim, até de tortura mental. Em cima do entrevistado, a gente começa a questionar. E principalmente numa situação dessa, né? Exatamente. A pessoa está ali no pavor, está traumatizada. Está traumatizado, soube que várias pessoas foram atacadas e tal. Mas vamos voltar aqui um pouquinho na sua linha de raciocínio. Aí você veio para o Pará e começou a fazer entrevistas, em algumas cidades. Além do Pará, algum outro estado que você chegou a entrevistar pessoas? Não, eu me ative ao Pará. Mas você soube que houve também ataques no estado do Amazonas, logo depois? Eu soube que houve depois que foi encerrado aqui. Isso, encerrou aqui. Encerrou aqui e continuou. Prosseguiu lá. Porque, na verdade, quando ela encerrou, digamos assim, oficialmente, que foi aquilo a partir do 11 de dezembro de 1977, em que foi declarada encerrada a Operação Prato, né? E aí entra em cena o episódio que, para mim, é o episódio mais importante e que demandou no fim da Operação Prato, que foi o avistamento do Holanda lá no rio Guajará-Mirim, que é um rio que fica aqui dentro da cidade de Belém, aqui é Ananindeua. A Ananindeua sai direto na Baía do Guajará, esse rio é muito utilizado hoje como rota de tráfico de drogas, porque o sujeito, para fugir sabe, entra por esses rios, vem no barco, entra por ali, aí vai nos bairros. É ali o rio que fica próximo à casa da Aurora. A Aurora mora lá no Conjunto Guajará. Foi lá que eu entrevistei ela e a mãe dela, tá? Numa casa assim, cheia de mato, você tinha que entrar, circundar umas árvores, parar o carro, ficar olhando se não vinha ninguém te assaltar, porque é uma área muito perigosa. Bem perigosa. Muito perigosa. Ela mesmo me advertiu. E a mãe dela disse, olha, cuidado, que aqui o pessoal assalta de manhã, de tarde. Mas o caso dela não aconteceu lá, aconteceu no bairro Jurunas. O caso dela. O primeiro caso. Ela já estava morando agora recentemente. Lá. O rio Guajará-Mirim fica perto da casa dela, o começo do rio Guajará-Mirim. E ele vai sair na Baía do Guajará. Então, esse relato... O Urangê viu ali. Ele tem aquele relato da famosa bola de futebol americano, né? E que ele, na época, ele veio me contar esse episódio em 1981. Eu não sabia desse episódio. Ele te contou pessoalmente? Não, nós tivemos 2 encontros depois. Então me conta esses encontros aí. Pois infelizmente eu não vou poder falar sobre esses encontros, porque vai ser parte do segundo livro. Do segundo livro. Nenhuma palhinha? Que eu vou reunir com alguns relatos. Não, o que eu posso o que eu posso te adiantar é o seguinte, ele estava muito decepcionado, ele estava frustrado, magoado. Sabe que é sentir a pessoa magoada? Porque, como eu conto no livro, a nossa relação no início foi uma relação muito tensa, porque eu já conhecia o Holanda daqui. Eu, como jornalista, cobria todas as manifestações da esquerda e dos partidos de esquerda aqui contra o regime militar. Então, tinha muitas passeatas de estudantes. Eu também era um estudante, mas eu já era jornalista. Eu comecei no jornalismo com 16 anos, Edson. No jornal A Província do Pará. Antes de me profissionalizar, eu escrevia crítica literária. Eu pegava as grandes obras dos grandes escritores do mundo, lia os livros, eu era um voraz devorador de livros, e tinha uma página na província chamada Girocultura. Nós tínhamos uma página, Girocultura. Cultura vem do alemão, Kultur. Então, era Girocultura com K, o nome da página. Então, nós escrevíamos análises sobre aquilo ali, aquelas análises longas, que hoje eu digo assim, eram aquelas análises que ninguém lê, só quem escreveu que lia, né? Porque eram análises sobre livros, contando. E aí eu comecei ali naquele perímetro, naquele período. Então, o Holanda, nessa fase, no auge da Operação Prato, eu tive muitos atritos com ele, como eu conto no livro. A primeira foi que ele tentou me expulsar da ilha e eu disse que eu não ia, né?
Aí ele até brincou comigo, disse assim, se tu tivesses as duas pernas boas, eu queria ver se tu terias topete de me enfrentar, assim mesmo. Aí eu peguei e disse, não, mas eu não estou aqui para enfrentar ninguém, eu estou aqui para fazer a mesma coisa, capitão, que o senhor está fazendo. Investigar. Mas o meu trabalho de investigação não tem nada a ver com a sua investigação, assim mesmo ele fazia, com a sua investigação. Aí eu disse, bom, o senhor, a sua posição. Eu sabia, você é arrogante, daí enfrenta. Ele que estava sendo arrogante, e depois eu vi saber, e no contato depois de terminou a Operação Prato, que ele era uma pessoa doce, ele era uma pessoa agradável, mas ali ele estava fardado, ele estava vestido de militar, então ele era um militar, então ele precisava exercer a autoridade dele. Aquele personagem. Aquele personagem, aquela autoridade em contato com um jornalista que estava, segundo ele, estava ali para atrapalhar. Eu estava ali para atrapalhar e não para investigar, entendeu? E quando ele saiu, isso daí é nítido, que ele ficou frustrado realmente porque ele queria continuar. Ele usou uma expressão que disse assim, eu não vou sair dessa história, Mendes, como um maluco beleza, como louco. Né? Eu não vou sair dessa história como louco, não vou sair. Então, eu estou arrumando as minhas coisas, estou indo embora de Belém. O que aconteceu? De 1979, que foi mais ou menos em setembro de 79, eu entrevistei o general Uchoa. O general Uchoa veio com a equipe do Globo Repórter aqui, junto com uma repórter chamada Rita, para fazer um especial chamado Ufomania, que era apresentado pelo Sérgio Chapelin, do Globo Repórter, que era as aparições aqui no Pará. Ou seja, o Globo Repórter só veio tomar conhecimento das luzes que estavam aparecendo em setembro de 79, quando mandou uma equipe aqui. E quem veio com a equipe foi o general Uchoa, que era o chefe do CNEU em Brasília. E foi aí que eu conheci a figura agradabilíssima do general Uchoa e fomos fazer a vigília naquele coreto lá onde você esteve, lá na Baía do Sol, ali. Exatamente ali. Nós ficamos, a equipe do Globo Repórter montou. E eu cheguei a ver essa reportagem, você até aparece. Eu apareço, você vê com cabelão. Isso. Armaram na redação. Aquilo ali é a redação do Estado do Pará. Foram buscar lá dentro do departamento, no departamento lá do jornal, um mapa do Pará e montaram na redação. Me deram uma varinha, uma vareta, como se eu fosse um professor. Aí o câmera disse, olha, você mostra no mapa do Pará os locais que você vê. Aí eu apareço apontando, sabe? Não, eu não quero vareta, eu vou apontar. E eu apareço dizendo, olha aqui, aqui. Então, que foi aqui que o fenômeno começou, aqui que o fenômeno migrou, aquela coisa rápida. E aparece aqueles rapazes também, que hoje em dia são meus amigos, todos eles, daquele relato no Tinga, aqui, que é o bairro do Tinga, que fica aqui no nosso bairro. Tinha acabado de acontecer. Tinha acabado de acontecer. Aqueles relatos da nave que desceu lá no Tinga, no conjunto do Baza, ali próximo, né, que fica nessa João Paulo aqui, você segue direto, vai sair lá. E eles entraram na mata e lá eles viram aqueles seres luminosos perseguindo eles com uma lanterna, eles correram e depois viram uma nave em forma de luz decolar do rio Tinga, que é o rio que abastece. Então, isso era 79. Isso já era 79. Tinha 2 anos. Já tinha 2 anos. O negócio comendo aqui na região. Já tinha 2 anos e a coisa continuava, mas de uma forma bem mais, sabe, não intensa, porque a intensidade do fenômeno foi aquela intensidade até junho de 1978, quando Biami Siqueira e os dois inesquecíveis amigos, o Ribamar, eu dedico essa obra a eles. O Ribamar também, que tirava o Ribamar me deu uns depoimentos que também vem no próximo livro. Tá? Que fez aquelas fotos, né? Foi. Na verdade... Ali foi na Baía do Sol? Foi. Aquilo ali foi tudo na Baía do Sol e em Mosqueiro. Aquelas também. Ilhas próximas, tá? Ele e o Biami Siqueira, o que é que aconteceu? Quando eu fui pautado pelo Valmir Botelho, jornalista que já é falecido, o Valmir disse, Mendes, tu começas logo a fazer esse trabalho. Eu disse, não, eu vou chegar antes do fenômeno, eu vou para Viseu, porque eu fui ver, tinha uma notícia publicada no Jornal de Brasília e no Jornal do Brasil,
Jornal de Brasília e Jornal do Brasil, os dois jornais, dizendo que um fenômeno estranho estava acontecendo no Maranhão. Uma notícia assim curta, tá? E que pessoas relatavam ter sido agredidas por umas luzes que desciam do céu e atacavam as pessoas, jogavam raios nas pessoas, que na verdade não eram raios. Que já vários ufólogos, especialistas em física, em química, em estudo de laser hoje em dia, que é um estudo muito aprofundado, né? Eles diziam que de dentro daquelas luzes saía um filete pequeno, como se fosse um raio laser. Era esse raio que saía de dentro do aparelho e se direcionava às mulheres no seio, nos homens aqui, ou no braço, ou nas pernas. O caboclo usava muita bermuda para sair, para ir pescar, na coxa. Houve um relato de gente que foi atingida na coxa. O cara correu, houve gente que foi atingida nas costas. O cara correu só de calção, sem camisa, e foi atingido nas costas. O cara caiu desmaiado. Quando acordou, já estava sendo socorrido por outras pessoas. Que é um caso que as pessoas pouco relatam isso. Esses casos, para mim, são casos de abdução. Não são apenas de ataques, Edson. Porque as pessoas caíram desmaiadas e depois retomaram, nesse lapso de tempo, que o tempo é uma invenção humana. Sim. O tempo é uma invenção humana. Mas o que será que aconteceu? O que aconteceu nesse espaço de tempo? No tempo que perdido para nós ali, pode ter durado 20 minutos, mas dentro de um outro contexto dimensional, isso pode ter durado horas. Essa pessoa pode ter ido para algum local, sido examinada, levado para dentro da nave, por exemplo, passando por procedimentos. E dezenas de casos iguais a esse, dezenas de casos. A Aurora Fernandes, ela foi abduzida. Tá? A mãe dela, nem tanto. A mãe dela disse que viu pela janela. Eu vi pela janela de casa. Então, não houve o contato direto dela com a luz. A Aurora foi. A Carmen foi. A dona Claudomira, que é um dos relatos mais impressionantes. Claudomira da Paixão. Claudomira da Paixão. O Gevaé me disse para mim, Carlos, foi o relato mais impressionante. A Claudomira, a filha dela é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, olha só. E deu uma entrevista para um pesquisador paulista. Tem até o estudo dele na internet. Ele entrevistou ela, mas ela dizia que ela não tinha muitas informações para dar, porque ela se baseava apenas no relato da mãe. Sim. E a mãe deu 2 depoimentos. Olha só essa história. É por isso que eu digo, cadê o relato da dona Claudomira, que nunca veio a público? Aquele relatório que foi divulgado da Operação Prato é um relatório muito resumido. Já me disseram, um integrante da Operação Prato, que o relatório da dona Claudomira tem mais de 10 páginas. Mais de 10 páginas. Ela foi entrevistada aqui no Primeiro Comar. Trouxeram ela para ser entrevistada aqui. Aí. E lá ela foi entrevistada pelo psiquiatra, o doutor Ernesto Póvoa, que ele é um médico da aeronáutica, e se você quiser, você pode até pedir uma audiência antes de você ir embora, no Ministério da Aeronáutica, aqui no Hospital da Aeronáutica em Belém, fica aqui no nosso bairro, mas fica mais adiante. O Hospital da Aeronáutica, ele é médico lá. Ele me deu uma entrevista lá. Ele me deu uma entrevista, mas não quis que eu fizesse nem foto e nem gravasse. Ele não queria gravador. Eu acho que ele já leu o livro. Eu já tentei encontrá-lo para dar o livro, mas não consegui localizá-lo. Eu estou planejando fazer uma visita para ele e fazer um autógrafo. Doutor Ernesto, eu sei que o senhor já leu o livro, né? Mas ele fez como o doutor Orlando Zogby fez. Ele entrevistou e ele teve todas as oportunidades. Depois que eu desliguei o gravador, eu conversei com ele e disse, doutor, o senhor admite que eu faça uma observação? Porque esses caras não gostam de ser questionados. O senhor admite que eu faça uma observação sobre aquele período em que o senhor esteve lá no Umbituba? O senhor não se lembra de mim. O senhor não se lembra de mim. Mas deixa eu relatar, eu tinha um cabelo grande e tal. Ele disse, o Holanda chegou a me falar de você. O Brigadeiro Camilo. O Brigadeiro Camilo desceu quase à noite em Umbituba, para te ver que o Umbituba foi tão importante que ele foi de helicóptero em Colares, a 10 quilômetros, e foi 2 vezes em Umbituba. Ele foi 2 vezes em Umbituba. Nessa outra segunda vez eu estava lá. Quando ele desceu em Umbituba, tinha 2 jipes da aeronáutica, com militares que vieram de Belém, e no outro jipe estava a equipe do Holanda. E aí, o que é que aconteceu?
O Holanda e eles todos, ele fez um diagnóstico padrão. Ele fez um diagnóstico padrão, entrevistando apenas 2 pessoas que foram atacadas lá em Ubituba. E ele disse para mim que aquele padrão era o padrão que se encaixava, aquele modelo, as vítimas em Colares, que ele não esteve em Colares, no auge do fenômeno era Colares, entendeu? Ali, as pessoas fazendo procissão, batendo lata, soltando fogos. Aqueles fogos de artifício. Aqueles caboclos ali da vigia, eles fabricam os fogos que são utilizados nas festas de Nazaré, no Círio de Nazaré. Vem todo de lá os fogos. Eles são mestres em fazer isso. Todos eles vivem para fazer isso. Eles passam o ano inteiro fabricando os fogos que vão ser utilizados nas festas de Nazaré, né? No Círio de Nazaré, que é aquela coisa monstruosa em termos de gente. Então, ele fez esse diagnóstico que ele encaixou em todas as outras pessoas. Quer dizer, ele poderia, e eu disse para ele, o senhor ia ver que cada uma tinha o seu relato, cada uma tinha a sua forma. Ele disse, não, mas para mim aquilo não passava de histeria coletiva. Me desculpe, mas eu reafirmo hoje. O senhor acredita, como eu digo no livro, o senhor acredita em naves extraterrenas, em seres extraterrenos? Ele disse, acreditar, eu acredito, mas eles já estão muito além para chegar aqui. Eles jamais vão chegar por aqui. Nunca chegaram por aqui. Mas foi uma análise assim muito simplista, né? Exatamente. Na época, e que não explicava alguns detalhes, né? Que, na verdade, fez vista grossa para alguns detalhes para tentar explicar daquela forma. Porque eu sinto que havia nisso tudo tipo uma ordem para encerrar aquilo tudo logo, sabe? Concluir aquilo, porque o pior ainda estava para acontecer, como de fato aconteceu para eles, porque tem relatos que nunca vieram à tona, feito pelo Serviço Nacional de Informações. Eu te falei, Marinha, Exército, Aeronáutica, mas tinha o SNI, que participou ativamente, mesmo depois do fim da Operação Prato. Até em Vigília eu fiquei sabendo que tinha agentes do SNI. Lá. Por exemplo, o Jorge Bessa é um desses funcionários, né, do extinto SNI que esteve em vigílias junto com o Holanda. Tem outros aqui, ex-agentes do SNI, que às vezes eu entro em contato com eles, né, que é tipo assim, olha, eu gostaria de falar, mas não posso falar. Eu gostaria de dar um depoimento, mas não posso. Aí eu digo para eles assim, me dá um depoimento em off, sob sigilo de informação. O jornalista não é obrigado a declinar o seu sigilo, é constitucional, nem sob tortura. Então, tu me dá um depoimento, e vão dizer que você inventou. Eu digo, não, é a credibilidade da tua informação que tu vai me dar é que vai gerar a credibilidade do leitor, não vai ser eu. E o jornalista, ele também tem o peso, né? Do caráter dele, do que ele já publicou. Então, se está saindo uma informação ali, através do jornalista, as pessoas vão dar a credibilidade. Eu tenho um depoimento para o meu livro de um sobrevivente da Operação Prato. Porque tem um fato muito interessante, viu? É o suicídio do Holanda, e eu tenho a informação que 2 também militares da operação também se suicidaram. Tá? É mesmo? Um morreu de AVC, que foi o Sargento Flávio. Sim. Né? Um outro morreu lá no Rio Grande do Sul, que era o Cluster, tem o nome dele lá, um nome estrangeiro. E os outros 4, desses outros 4, eles estão espalhados pelo Brasil. Eu soube que tem um vivo. Tem um, hein? Tem vivos. Tem vivos. Tem 3 vivos. Tem 3 vivos. Desses 3 que estão vivos, um me deu um depoimento para o meu livro. Me deu um depoimento, ele me disse que leu todinho o livro, conversou com os outros 2 e disseram, esse cara sabe muito. Nós precisamos municiar ele de mais informações. Mas qual é a lógica deles? Eles dizem o seguinte, que mesmo em off, eles me dando um depoimento, Edson, os oficiais superiores deles, que hoje estão na ativa, digamos assim, e estão na reserva, mas os oficiais superiores, que, entre aspas, continuam sendo o chefe deles, podem chamá-los a prestar declarações, porque eles vão identificar a característica do que eles estão me dizendo como aquilo que eles conversavam e conversam entre eles, entendeu? Olha, nós sabemos que foi você, porque você costuma usar tais palavras, essas frases, tais frases. Então eles temem dar um depoimento até em off, sob preservação de sigilo,
temendo ser identificados. Por conta até de termos que eles utilizam vícios de normalmente linguagem, e podem ser identificados. Para você ver como existe um pânico, um medo. Hoje em dia, 45 anos depois, já vai fazer 46, né, 77, já vai fazer 46 anos, né? Agora, em maio, olha aí, nós estamos indo para o final de maio. Então, final de maio. Né, começou tudo, olha, final de maio de 77. 46 anos eu estou vivendo com isso. Uhum. E até hoje me angustia muito eu não ter obtido as respostas que eu gostaria de ter na época, sabe? E os vídeos, cara? Você chegou a ver algum vídeo desse Super 8? Sabe alguém que viu? Eu vi relatos, inclusive, do pessoal do GUA, que era o Grupo Ufológico da Amazônia. Tem um deles que é amigo de um jornalista meu, é filho de um amigo meu, que trabalha hoje em dia, o Ferreira da Costa. Ele mora lá em São Paulo. Ele mora lá em São Paulo, mas ele não quer saber, disso. Ele me disse que ele viu no infraero, no segundo andar do aeroporto de Belém, fica a agência do infraero ali. Na época que o aeroporto era pequeno, depois eles ampliaram, sempre eles ocuparam o segundo andar. E uma vez eu estive lá, em 1977, no auge da operação. Por quê? Eu queria os relatórios de radares da base aérea de Belém sobre os avistamentos que estavam acontecendo na cidade. Porque não é possível que essas luzes estivessem sobrevoando o aeroporto, sobrevoando toda a cidade, e os radares do aeroporto não tivessem identificado isso. Isso seria importante para o meu trabalho, e isso dizendo o seguinte, olha, esses objetos foram detectados. Você detecta avião de grande porte, avião de pequeno porte, voando à noite, clandestinamente, aqueles monomotores, aqueles caras que vão clandestinamente, né? O radar detecta. Imagine uma luz daquela, como a Holanda falou, de 100 metros de diâmetro. Não, mesmo no Guajará-Mirim, como ele viu aquele negócio imenso, só pegar aquela data, com certeza o aeroporto deve ter detectado alguma coisa. Eu estive atrás de todo esse material e não conseguiu nada. Não consegui. Mas não existe os livros de registro de ocorrência? Eu tentei, eles faziam os relatórios e mandavam para Brasília, hoje é a ANAC, né? Agência Nacional de Aviação Civil, né? Sim. Aí a ANAC, mas tinha um outro departamento, que é o departamento que monitora os aeroportos, que não é a ANAC, é um outro departamento que tem. Eles mandavam para esse departamento e o departamento mandava para a ANAC. Então, esses protocolos, digamos, de avistamento, de voos e tudo mais, principalmente quando há acidentes ou algum fenômeno que chama a atenção, isso tudo foi centralizado em Brasília. Tá. E como na época nós vivíamos sob o regime militar, então tu imagina o controle que eles exerciam. Para eles liberarem... Deve estar lá em algum lugar, né? Tu imaginas que para eles liberarem aqueles arquivos lá em Brasília, no Arquivo Nacional, foi diante de muita pressão de todos os ufólogos. Eu digo sempre para o GEVAE, eu dizia sempre para o final do GEVAE. Não foi apenas a revista UFO, GEVAE, e não foram apenas alguns ufólogos. Eu acho que todos os ufólogos que mandaram, eu vi coisas tuas, eu vi de outras pessoas, de outros pesquisadores, Fernando Ramalho, outras pessoas que mandaram muitas coisas para lá, pedindo para eles divulgarem, para eles... diante de toda aquela pressão, foi que eles resolveram entregar. Liberar parte. Parte de... hoje eles dizem... mais de quase 1000 avistamentos e bababá, não tem força mais democrática que cuida desse fenômeno no mundo do que o Brasil e não sei o quê. Só que o Brasil está muito longe hoje em dia do que os outros estão fazendo, estão liberando tudo. O que eu percebo e o que eu ouvi de um brigadeiro, que é o Brigadeiro Pereira, falecido também. Sim, Flávio Pereira. Sim, Zé Carlos Pereira. Ele falou o seguinte, que o que foi liberado foi só documentos de classificação rasa. Documentos secreto e ultra-secreto não foram liberados. Então foi só confidencial, reservado. Porque o que interessa são os vídeos, né? Os vídeos, os áudios, tem áudio também. Tem fita de depoimento. Exatamente. Sobretudo os relatórios que não vieram a ponto, os relatórios já digitalizados, eles têm relatório digitalizado. Uma fonte me garante
que tem relatório digitalizado. Eles digitalizaram todos, inclusive os chamados relatórios esparsos. Porque o que é que aconteceu? Com o fim da Operação Prato, o Holanda fez um relatório do avistamento dele, que fala que tem mais de 60 páginas do UFO na Bahia, no Rio Guajará-Mirim. No Rio Guajará-Mirim. Tá? Porque, vamos raciocinemos. O comandante de uma operação, o comandante em terra, o comandante nos locais, em loco, não um comandante que ficou dentro do gabinete, que era o chefe dele, pela hierarquia. General Camilo Ferraz de Barros, chefe da DOJ, chefe do Holanda, subordinado ao brigadeiro Protásio, que era o chefe dele, comandante do 1º Comar. Então, em terra, em loco, no campo, em pesquisa de campo, o comandante era o Holanda na segunda fase. Então, quando o comandante e os seus militares relatam que foram testemunha de tudo aquilo que eles estavam pesquisando e duvidavam, e já vinha pressão para eles acabarem com aquilo, porque aquilo tudo, o psiquiatra já tinha dito que era histeria coletiva. O chefe do hospício aqui disse, foi o único que divergiu, porque no caso do Manuel Coroni ele disse, e eu conto isso no livro, se este senhor é louco, o que nós temos que fazer é abrir a porta do hospício aqui e soltar todos os loucos. Até brincou, porque o único louco que tem aqui é o diretor. Ele disse isso naquela época. Então, quer dizer, era um homem que tinha uma outra visão da psiquiatria, divergindo do Orlando Zogby, né, que era psiquiatra, e de outros psiquiatras conhecidos aqui no Pará, que pouco apareceram, mas alguns, inclusive, faziam parte da Sociedade Paraense de Parapsicologia, que eu frequentei muito. Conheci todos eles. Eles participaram, mas também não foram fazer trabalho de campo. Como eu disse, gente, vocês têm que fazer como eu fiz para lá. Ah, mas você é repórter, você tinha um carro. Eu disse, não. Quantas vezes eu tive que empurrar aquele carro junto com o motorista, porque era toleiro. Naquela época, as estradas não tinham o asfalto que tem hoje. Você, para chegar O Pará é um continente, Edson. É imenso. É imenso, é um continente. A gente brinca aqui que diz, eu sou de um país que se chama Pará. A gente brinca, tem até uma música que fala isso. Então, é imenso, as distâncias são colossais. E tem ilhas que cabem países dentro. Você tem fronteira daqui do Pará para o oeste do Pará, você tem fronteira de 2.500 quilômetros. Olha só, é como se você fosse daqui para Brasília, dentro do Pará. Daqui para Conceição do Araguaia são 1.800 quilômetros. Na fronteira com Rio Araguaia separa. Hoje uma parte é Tocantins, outra parte ainda é Goiás. Então, quer dizer, hoje toda aquela região ali é Tocantins. Então, antigamente era o estado de Goiás, dividiram Goiás e ficou Tocantins, né, e Goiás. Então, olha só, era muito difícil você chegar. Até hoje, eu me admiro, né? Eu me admiro de ter feito tudo aquilo que eu fiz, de ter percorrido aqueles municípios todos, sabe? Eu caí em vala, eu caí em ponte de madeira, quase que eu quebro a perna. O Holanda me disse, eu queria saber qual era o teu segredo para tu subir naquele mercado de Colares, bem na beira do rio. Não tem um mercado de carne de peixe bem na beira do rio, antes daquele trapiche que leva, aquele trapiche longo que vai lá de cima, de lá mais perto você já vê o farol da cidade de Colares. Ali aquele mercado, naquela época, era um mercado só ele tinha 2 andares e tinha uma escada que não tinha corrimão, uma escada íngreme, cada degrau era dessa altura. Ele disse, eu queria saber como foi que tu com essa perna conseguiste subir ali. Eu digo, eu era mais jovem. Eu subia com rapidez. Hoje eu não consigo subir mais. Eu tenho que subir, se não tiver corrimão, eu não consigo subir. Então, mas eu subia. Porque na juventude você pode tudo. Eu jogava bola, subia em árvore e tal. Hoje eu não faço mais nada disso. A idade já chegou para mim. Mas naquela época eu fazia coisas além, eu me superava fisicamente, tentava me superar fisicamente, em busca do furo jornalístico, sabe? Do depoimento jornalístico. Sempre fui impetuoso, sempre fui um repórter de ir para frente. Para tentar descobrir alguma coisa, ter um furo. Né? Esse caso do ufológico foi apenas mais um detalhe na minha vida. Para a gente finalizar, eu queria saber, assim, a tua ideia,
Houve ou não houve o envolvimento norte-americano nessa Operação Prato ou no posterior dela? E queria saber se você já teve oportunidade de ver o fenômeno OVNI. Tá. Primeiro, já está comprovada a participação de americanos, tá? Na fase final da Operação Prato, quando eu vi lá na ilha 2 gringos altíssimos, muito altos, inclusive um tinha relação com o padre Alfredo de Laó. O padre Alfredo de Laó foi aquele que colocou uma espingarda na minha cabeça e ameaçou atirar, eu conto isso no livro, porque segundo ele eu estava invadindo as terras dele à noite lá. E já tinha dito, eu não gosto desse rapaz. Ele falou para o Holanda, eu não gosto desse rapaz. Porque o padre Alfredo de Laó, ele abrigou dentro da igreja um criminoso envolvido com tráfico de droga, um alemão chamado Eric Smith, que foi preso, respondeu a processo do Pará e depois foi extraditado. E o padre Alfredo de Laó, que tinha chegado dos Estados Unidos, ele se dizia mexicano, naturalizado americano, vivia no Texas, foi trazido por um ex-arcebispo de Belém, já falecido, Dom Alberto Ramos. Então ele foi entronizado na paróquia de Colares, né, já como o chefe lá da igreja. Então ele tinha terras, ele se dizia dono de terras lá, ele tinha barcos, e num desses barcos se descobriu que ele estava usando, inclusive um desses barcos falava muito para tráfico de drogas e de armas. E tanto que esse traficante, Eric Smith, criminoso, foragido, que matou gente lá, foi abrigado dentro da casa paroquial. Então isso tudo ficou esclarecido, o padre respondeu a uma ação também, mas ele foi inocentado. Eu tenho um livro que conta essa história todinha, tá? Um livro... Mas tinha, então, americanos... Tinha. Na parte final ali... Na parte final, e eles vieram para cá, foram para a Baía do Sol, estiveram em Mosqueiro, andaram com a equipe, se integraram à equipe do Serviço Nacional de Informações, do SNI, continuaram pesquisando, e depois, quem veio aqui, logo no rastro, mas nunca mencionou isso, inclusive naquele livro dele, Perigo Alienígena do Brasil, foi o Bob Pratt. O Bob Pratt esteve aqui, esteve na redação do jornal Estado do Pará, tentando comprar os arquivos, segundo ele chegou, se apresentou como repórter da National Enquirer, uma revista da Flórida, que era especializada em fofoca de celebridades, que de repente passou a abordar o fenômeno disco voador, o fenômeno OVNI, né? Ou fenômeno UFO, como eles chamam lá nos Estados Unidos. Então, ele veio aqui para escrever uma matéria. E o pessoal achou interessante, porque seria divulgar o fenômeno que nem a imprensa brasileira estava divulgando. Aqui, só a não ser os jornais daqui. Era um fenômeno que estava localizado na imprensa daqui, né? Então, aí ele veio, tentou comprar os arquivos, ofereceu um dinheiro, fez a matéria, tá? Conseguiu, não conseguiu os arquivos, porque o Zé Ribamar não quis entregar, o fotógrafo não quis, apesar das ameaças depois do Holanda, o Holanda não saía da redação, eu conto vários episódios disso, tá? Infiltraram um agente da CIA dentro do jornal, que nós desmistificamos também, era um peruano, que nós chamávamos de boliviano, tá? E que depois nós descobrimos que não era, e vinha estudar na Universidade Federal do Pará. Ele saiu quase que corrido daqui de Belém, esse rapaz, ele desapareceu. Era um agente da CIA. Era um agente da CIA infiltrado dentro do jornal para entrar no laboratório e se apossar das fotografias do Ribamar. Nós retiramos essas fotografias do laboratório e só eu, o Riba e o Beami Siqueira que tínhamos acesso a essas fotos. Eu vi muitas dessas fotos. Eu vi a nave-mãe. A nave-mãe que foi publicada, ex o chupa-chupa, esse único registro do jornal foi rasgado dentro do arquivo público de Belém. Eu tinha essas páginas todinhas, mas houve uma enchente na casa da mamãe, que a água entrou lá, foi horrível. E destruiu esses arquivos com muita coisa minha da época, inclusive anotações. Eu tinha um diário da Operação Prato. Com anotações. Com anotações todas. O que eu consegui resgatar, eu vou colocar no meu livro, na segunda edição do livro. Então, o que aconteceu foi tudo isso. Então, esses agentes estiveram antes, no final, quer dizer, no final, durante e depois da Operação Prato. Né? Para encerrar, a minha participação nesse episódio, eu conto na última página do livro. Legal. Eu não acreditava... E você já viu o OVNI?
eu vi esse OVNI lá eu estava fazendo a vigília com o general Uchoa. Então, você entrou e saiu da água. Entrou e saiu da água. Os caboclos já tinham relatado isso em Colares, lá em Marapanim, lá na Vigia, que entrava e saía do rio. Eu não acreditava. O fenômeno. Então, você viu ele entrando e saindo de dentro da água. Foi a única vez, na presença do general Uchoa e da equipe do Globo Repórter. O azar deles foi que nós estávamos na vigília de 10 da noite a 4h30, 5 horas da manhã, e estava todo mundo cansado, e o general Uchoa disse, vamos voltar para o hotel que essas coisas não são programadas. Eu nunca esqueço essa frase. Essas coisas não são programadas. Eles não aparecem na hora que nós queremos que eles apareçam para nós filmarmos. Então, hoje não deu certo. Amanhã, infelizmente, eu tenho que voltar para Brasília. Já consegui o que eu queria aqui. Infelizmente, nós vamos sair frustrados, o Globo Repórter não vai ter nada. Tinha feito algumas entrevistas por aqui e tal. Aquele caso dos meninos aqui do Tinga e tal, já tinham aquela história que contaram nesse tal vídeo, nesse tal série UFO Mania. Eles contaram, então já tinham o que eles conseguiram. Se eles pegassem a nave, quando eles desligaram o equipamento, minutos depois aconteceu. Aí apareceu o próprio general Uchoa foi que nos alertou, nós já estávamos preparando para vir embora. Aí ele disse, olha ali, gente, olha ali. Nós vimos aquele clarão no céu, aí a equipe já tinha colocado dentro das mochilas as câmeras e tudo, os equipamentos todinhos do Globo Repórter, não dava para correr e montar. Olha ali, aí nós olhamos, vimos aquele clarão no céu, longe, e de repente aquela luz, da forma que tá, ela veio se aproximando, não da gente, mas cerca de uns 300 metros de onde nós estávamos, no rio, ali naquele rio grande, né? Ali à frente da Baía do Marajó, ali já é a Baía do Marajó. Aí a luz veio de alta velocidade, à medida que ela foi chegando próximo da água, ela foi aumentando do tamanho, porque a visibilidade é maior. Ela estava longe, ela veio mais perto. E de repente aquilo na água, nós vimos aquele clarão dentro da água, bem iluminado. Passaram-se alguns segundos, da mesma forma que ela entrou, ela saiu em alta velocidade. Aí eu fiquei extasiado, porque eu passei todos aqueles meses pesquisando, 4 meses antes da Operação Prato, todo o período de 1977, até o final do ano, até meados de 1978, eu pesquisando, porque eu continuei fazendo o trabalho e fui para a Baía do Sol com os meninos, mas aí eles já tinham feito o trabalho deles, de filmar aquela nave sob o carro do jornal, que é contado, eu conto a entrevista do Beami Siqueira, que foram na minha casa me apanhar, porque ele dizia que eu não acreditava. O Holanda me disse em 1981, isso é um trecho que eu posso falar para ti. Ele disse, você não acreditava, você me disse que estava ali porque você não acreditava, mas eu pensei que você estava dizendo que você não acreditava no nosso trabalho. Eu disse, não, eu jamais ia dizer que não ia acreditar no trabalho de vocês, vocês são militares. Eu negar o trabalho de vocês, eu disse que eu não acreditava nas luzes que estavam vendo, mas que eu dava credibilidade aos relatos, como eu dou até hoje, Edson. Mas em 79 você viu com os teus próprios olhos? Vi com meus próprios olhos e aí está narrado no livro. Aí né? Você tem essa certeza absoluta. Essa é a única imagem que eu guardo. Né? E para concluir, para mim esse fenômeno não encerrou. O mistério continua, o mistério é um mistério a ser desvendado. Fala-se que parte desses arquivos americanos levaram para estudos mais aprofundados da ciência. Hoje tem um Dr. Hal Puthoff, ele mora na Califórnia, ele teve acesso aos laudos médicos, que nem eu consegui, eu conto aqui. Os laudos desapareceram do Instituto Médico Legal, de 2 pessoas que morreram atacadas pelas luzes, que vieram trazidas pela doutora Adelaide Cecim, e as outras pessoas que foram socorridas no Hospital dos Servidores do Estado, Hospital Público. Essas pessoas que vieram de lá em estado grave, tiveram alta, e os laudos aqui desapareceram. Que é o Instituto de Criminalística, Instituto Renato Chaves, que guardaria esses laudos, tá? E eu fiz um trabalho de pesquisa enorme e não consegui até hoje esses laudos. Conseguir esses laudos, né? Dizem que esses laudos foram aparecer na Califórnia. Então, os americanos, junto com os militares brasileiros, tiveram acesso a isso. E esses arquivos, inclusive os vídeos e os áudios e as outras fotografias que os militares fizeram, porque aquelas 200 fotos que eles tiveram acesso foram fotos, infelizmente, eu digo e reafirmo, foram apropriadas
do arquivo do nosso falecido amigo, jornalista, repórter fotográfico, José Ribamar dos Prazeres, do jornal Estado do Pará. Foi do arquivo dele? Foi do arquivo dele. Porque... Ou seja, eles confiscaram as fotos, então. Nós estávamos ameaçados de ser enquadrados na Lei de Segurança Nacional, que era uma lei draconiana naquela época. Entendi. Você era preso sem culpa formada e jogado num presídio ao lado dos piores bandidos. Ali tinha preso político, tinha traficante, tinha estuprador, tinha tudo. Quem quiser saber mais a respeito das luzes, como que a pessoa pode fazer para comprar o teu livro? Entra no portal Ver o Fato, de Belém. Lá tem todo o procedimento, você entra na página, você vê logo todo o procedimento de aquisição do livro. Quem mora fora do Pará e do Brasil. Eu trouxe para você 3 revistas OVNI Pesquisa, são as 3 revistas que saíram por último aí. Tem uma revista sobre o Sertão Alien, né, que tem uns casos também agressivos, em Quixadá, em vários lugares. Então, eu queria passar para tuas mãos muito obrigado. A revista OVNI Pesquisa. Muito obrigado. Né, como cortesia nossa aqui. Tá. E queria te agradecer de coração por essas informações, né? Então, fica aqui a minha gratidão por essa entrevista. Obrigado. E assim que sair na revista especial que a gente vai fazer da Operação Prato, eu faço chegar esses exemplares nas tuas mãos. Tá certo, Edson. Tá certo. Muito obrigado.